Não, peraí. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 201. Nós vamos fazer um belo de um giro pelos campeonatos europeus desse último fim de semana, focando principalmente na França, quem diria, e no campeonato inglês, cuja briga pelo título parece ter aberto um pouquinho depois da derrota do Arsenal para o Manchester United no fim de semana. Carrick fazendo a pior coisa que ele poderia fazer no Manchester United, né? Que é começar muito bem, porque daqui a pouco contratam ele em definitivo, enfim. Mas já falar bastante sobre isso, também fazer um giro pelas outras ligas europeias. Eu estou aqui ao lado do Felipe Lobo. Boa noite, Lobo. Boa noite, Bonsa. Boa noite a todos os nossos amigos e amigas que acompanham. Pois é, a gente vai falar um pouco de Liga Francesa, porque em ano de Copa a gente tá vendo um jogador fazer aquilo que a gente vê acontecer às vezes, né? De ele brilhar no ano que é decisivo, e isso certamente vai mexer bastante com as possibilidades dessa próxima convocação. A gente até já tinha falado de outros nomes, né? Que já estavam surgindo nesse cenário, mas certamente o de Hendrick vai pintar bem forte. Então vamos começar falando sobre o Henrique, que fez 3 jogos pelo Lyon, só isso até agora. Marcou contra o Lille na Copa da França, fez um baita de um jogo contra o Brest, mesmo sem ter marcado, mas deu assistência para o gol do Abner. Outra vitória do Lyon por 2-1. E nesse fim de semana, né, o Lyon fez 5-2 no Metz e o Hendrick fez uma tripleta, marcou 3 vezes, né? E um desses gols ele só tipo disparou e ninguém segurou até ele botar a bola no fundo das redes. Acho que o que é relevante aqui é que assim, quando o porque a notícia do interesse do Lyon, né, de que o Hendrick seria emprestado, saiu lá para novembro, né? Foi bem precoce, bem antes da janela de transferências abrir. O Hendrick já estava negociando esse empréstimo, que é bom para todo mundo, né? Assim, não tem ninguém que está triste com esse empréstimo, entre Real Madrid, Lyon e Hendrick. E a questão era, naquele momento em que o Hendrick estava basicamente paralisado, né, não estava jogando nada, não em questão de metafórica, não estava jogando mesmo, assim, não estava entrando em campo. Era o quão bem ele tinha que jogar no Lyon para realmente cumprir esse objetivo de se enfiar, né, em consideração para a seleção brasileira daqui em só 6 meses, né? Não era um período muito grande, mas ele tinha, a gente já tinha visto que ele tinha a bola para isso, era uma questão de ter sequência de jogo e de conseguir fazer isso. Achei até que era possível, mas eu não sabia, não imaginava que ele ia, tipo, ele não estava jogando mesmo assim, né? Ele teve 11 minutos de La Liga, ele teve 11 minutos na Champions League e teve um jogo na Copa do Rei. Esses foram os 3 jogos, o tempo em campo do Hendrick nos primeiros 6 meses da temporada. Então, mesmo sem ritmo, né, mesmo sem estar voando na parte física, ele chegou no Lyon, já está arrebentando nesses 3 primeiros jogos, né? E aí eu acho que se ele mantiver, não sei se vai manter 2 gols por partida de média, mas assim, se ele mantiver um nível razoável, eu acho que com certeza, né, o Ancelotti vai ter que olhar para isso e pensar, vale a pena colocá-lo na convocação. O que que você concorda com isso? Acha que tipo é um nível que o força na consideração do Ancelotti? E o que que o Endrick poderia acrescentar para a seleção brasileira? Bom, uma das coisas existe uma dúvida sobre que posição o Hendrick joga, né? Porque ele veste a camisa 9, ele é visto como um centroavante, mas houve um pouco essa dúvida porque ele não é um jogador alto, ele não é um jogador de fazer pivô, e aí ficou essa dúvida se no Real Madrid ele teria espaço para fazer esse papel. É, e o
Lyon talvez esteja dando um pouco essa resposta, né, Bonsi? Isso eu acho que pensando para a seleção brasileira talvez ajude, porque ele traz uma flexibilidade ali para atuar, né? Ele começou atuando pelo lado direito e agora nesse último jogo foi uma formação com 2 atacantes, né? Ele sendo um desses atacantes. Então com uma certa liberdade de movimentação, mas muitas vezes partindo da direita para dentro, né? É um tipo de movimentação interessante, é diferente do que a gente viu ele fazer no Real Madrid. No Real Madrid ele quase sempre, ou melhor, quase sempre parece que ele foi usado muitas vezes, né? Nas poucas vezes que ele foi usado, foi mais como referência, ele não atuava nas pontas, até porque nas pontas o Real Madrid tem muitos jogadores, né? Então, eu achei interessante a forma como ele começou, mas sabe o que mais me chamou a atenção, bom, se isso também é um ponto para a seleção brasileira? Ele tá lidando bem com uma característica difícil do campeonato francês, vamos ver se ele vai se manter assim, que é o campeonato de mais força entre as 5 grandes ligas. E de força que eu digo, força física mesmo. Existe uma imposição física muito grande no campeonato francês. A gente falou muito disso na época do Neymar, né? Que o futebol francês até beira o violento em alguns momentos. E isso meio que deixam rolar. A gente fala muito sobre o campeonato inglês ser duro, né? E ser rápido. Muito se fala, né? Não só a gente. Sobre ser um jogo mais físico do que o brasileiro. E é verdade. Isso vale praticamente para qualquer liga europeia, com exceção da Espanha, né, que talvez seja mais próxima nesse aspecto, né, de ser menos força, mas a França tem essa questão e não é fácil se adaptar a isso, né? O Neymar brilhou muitas vezes pelo PSG, principalmente mais no começo da sua passagem pelo PSG, mas eu sinto que ele teve alguma dificuldade de entender que esse modo de jogar da França exige que muitas vezes você solte a bola. Ou você só vai correr com a bola quando você tem espaço vazio na frente, como foi esse caso do Endrick, de ter uma arrancada no espaço vazio, né? E que às vezes é preciso você soltar a bola e tudo mais. Eu não sei se ele vai se adaptar a isso, mas os primeiros indícios são bons, que ele aparentemente tem conseguido lidar com isso. Muitos jogadores estão tentando se impor fisicamente nele, né, dando ombrada, dando jogo de corpo para ver se derruba, porque ele não é grande, né? Ele não é um jogador alto, forte. Aliás, ele é forte, mas ele não é alto. E eu acho que ele tem se dado bem, porque muitas vezes os caras têm batido nele e não têm derrubado, né? Inclusive com um jogo de corpo brusco e tal. E ele tem se mantido de pé. Então, eu acho que isso é um ótimo indício. Não dá para dizer se vai ser sempre assim, né? Porque como eu falei, o Neymar também começou muito bem na França, começou parecendo saber lidar bem com o jogo, e aí acabou muitas vezes segurando demais a bola. E de novo, eu vou repetir, o jogo na França beira o violento em alguns momentos, e isso eu não acho que é o certo, eu acho que a arbitragem é conivente muitas vezes, mas o jogador tá lá, e ele precisa se preservar. Então, sim, em algum momento, ou você se adapta a isso, ou você sai de lá, né? Porque é difícil mudar isso na França no longo prazo. Então, eu acho que tem esse aspecto que o Messi, por exemplo, se você olhasse os jogos dele na França, ele soltava bem mais rápido a bola do que na época do Barcelona, né? Uma coisa que me deixa muito intrigado mesmo tipo, vendo o que ele consegue fazer assim logo de cara no começo do campeonato francês. Assim, eu não acredito em teoria da conspiração, tipo, não gosta de brasileiro, mas tipo, por que ele não tava jogando nada, né? Por que ele tava jogando tão pouco, né? E em times, tanto do Ancelotti quanto do Xabi Alonso, que precisavam de soluções, né? Não é que o Real Madrid brilhou nessa última temporada e meia, muito pelo contrário, né? Dos tempos recentes aí, um período meio de baixa do Real Madrid. E ele fez, como eu disse, né, 11 minutos em La Liga contra o Valência, 11 minutos contra o Manchester City pela Champions League e foi titular contra o Talavera pela Copa do Rei. E ainda nem terminou o jogo, foi substituído com 77 minutos. E mesmo na temporada anterior com o Ancelotti, ele fez 37 jogos, mas só foi titular em 8. Desses 8, 4 foram na Copa do Rei. Então foram só 4 em La Liga e Champions League. Então
Basicamente, ele tem 6 jogos como titular nas competições que realmente importam para o Real Madrid, né? Copa do Rei não importa, mas eles sempre usam times mistos na Copa do Rei, principalmente nas primeiras rodadas, blá blá blá. Mas os jogos realmente para valer é assim, muito, muito pouco. Os centroavantes que têm sido testados na seleção brasileira, né? Se você for, porque a gente tem que pensar, né? Se o Hendrick vai ser convocado, alguém vai ter que sair, né? E assim, essa é a competição dele. Richarlison, Matheus Cunha, que não é tão centroavante, mas agora com o Carrick que está jogando mais como centroavante, entrou no lugar do Mibelmo no jogo contra o Arsenal. Pode ser um jeito diferente de centroavante. Tem o João Pedro, que fez gol nesse fim de semana. Tem o Vitor Roque, que está voltando de lesão, também apareceu no fim de semana contra o São Paulo. Tem o Igor Jesus, que fez um golaço nesse fim de semana. Tem basicamente isso, né? Tem muito mais opções também de centroavante nesse momento para a seleção brasileira. Assim, dessas opções, Tem o eu Igor acho que Thiago, que a gente falou um pouco, né? Quem o Igor Thiago? Eu sou um pouco menos ripado com o Igor Thiago. Eu vi uns Não, jogos do eu Brentford, eu também. achei ele bom jogador. Se você pegar só números, né, que é como o habitado do futebol gosta de. É realmente impressionante. Ele cobra muito pênalti. Muito pênalti. Não sei se vocês. O Brasil vai precisar de cobrador de pênalti, então talvez ele possa fazer isso pelo Brasil na Copa do Mundo. Mas ele cobra muito pênalti. Né? Se você tira os gols de ppênalti, ele cai bastante na tabela de artilheiro. Não quer dizer que ele não é um bom jogador, não está fazendo uma boa temporada, nem nada disso. É que se você só for baseado nos números, você tem que contextualizar. E eu vi já ele jogando algumas vezes, não fiquei especialmente impressionado, principalmente em comparação com um jogador como o Hendrick. Acho que essa polivalência do Hendrick que você mencionou, né, de poder jogar pela direita, de sair da área e tudo mais, é ótimo pela maneira como o Ancelotti tem armado o ataque, que já falou várias vezes, tem jogado ali com 4 jogadores na frente, que são intercambiáveis, que se movimentam, que conseguem entrar e sair da área, e ele tem um faro de gol, né, e uma explosão que eu acho que combina muito bem com isso para ele jogar ali. Às vezes até pode ser ele, Matheus Cunha, Rafinha, Vinícius Júnior. Tá uma ótima linha ofensiva, na minha opinião, né? Pode entrar ali Martinelli, Rodrigo, todos esses jogadores acho que combinam muito bem e acho que ele tecnicamente entrega mais do que a maioria desses outros centroavantes e ele ainda tem um teto que ele não atingiu nem de perto, né? Então, assim, você consegue assim, mesmo com um Igor Thiago, um Igor Jesus, Vitor Roque também é jovem, mas ele parece mais no platô nesse momento, né? Você sabe mais ou menos o que você vai ter, né? Com o Hendrick você sempre pode ter uma explosão, como acabou de acontecer. Foi só ele ter oportunidade que de repente ele virou o melhor centroavante do mundo por uma semana. Então, eu acho que esse é um aspecto bom. O Igor Thiago tem feito uma temporada histórica e eu entendo essa sanha, vou chamar assim, por achar um centroavante, né? Achar um camisa 9. Como foi o Igor Jesus também em algum momento com o Dorival, né? O Dorival convocou, colocou ele de titular, depois não convocou. É uma coisa meio maluca, né? Eu acho que todos eles são bons jogadores, mas se você tem a possibilidade de chamar o Hendrick, né? E eu entendia ele não ser chamado porque ele não estava jogando, né? Não joga nunca. Eu até acho que você pode chamar um jogador que não está atuando regularmente, se você acredita que ele tem potencial de render no seu time. A seleção não é. Eu repito muito isso porque eu acho que eu ouvi a primeira vez isso com o PVC há muitos anos e eu concordo bastante, ainda mais hoje em dia, desenvolvendo mais isso, que seleção não é melhores da semana, melhores do mês ou melhores da temporada. Não é assim que funciona e não pode ser assim, né? Como a seleção não é melhores do Brasileirão, não é melhores da Champions League. A seleção é uma construção e essa construção demanda muitas vezes de repetição. E às vezes um jogador que não está jogando no clube ou que caiu um pouco de rendimento no clube não pode perder o lugar no time a cada convocação porque as coisas não estão acontecendo. É claro que se ele não está rendendo, né? E eu sei que muita gente está pensando no Richarlison. E o Richarlison eu acho que é um caso diferente porque ele não está jogando no clube, não tem jogado com a regularidade nesse último ano e meio aí. E também não joga bem na seleção.
Acho que é um caso diferente. O Ancelotti parece acreditar nele e deu as chances e ele ainda não conseguiu aproveitar, né? Então eu acho que é diferente de um jogador que funciona bem no seu esquema, funciona bem no clube e perde o espaço. Eu vou dar um Sim. exemplo que funcionou. O Renato Augusto na seleção, ele estava jogando, mas ele estava jogando na China e havia um questionamento, se ele tem que ser convocado porque ele estava na China. Mas ele rendia bem com a seleção brasileira, né? Ele tava jogando bem na seleção, funcionava bem na função dele. Então também, vou dar um exemplo mais para trás ainda. O Dunga, em 98, foi convocado jogando no Japão. Aliás, ele e o César Sampaio, os dois volantes, jogavam no Japão naquela época. E os dois jogavam muito bem, fizeram uma ótima dupla e chegaram bem na Copa, fizeram boas Copas. Então, acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para isso, para não convocar o Igor Thiago só na empolgação, e não que ele não deva ser convocado, tal. Acho que qualquer teste pode ser importante, mas quando aparece um Endrick, né? Se você tem Igor Thiago, Igor Jesus e o Endrick, como você falou, o teto desses dois primeiros é menor, né? O Endrick tem potencial de ser um jogador decisivo do mais alto nível que a gente conhece, né? E também não acho que pode ser, até pelo nosso histórico como futebol brasileiro, a gente não pode limitar o fato de que ele não é um centroavante alto, né? Porque na nossa história a gente teve vários atacantes que foram baixos, e eu não tô falando só do Romário, embora seja o mais proeminente nos últimos 20, 30 anos, Sim. mas a gente teve vários jogadores que foram artilheiros, grandes artilheiros, sem serem tanques no ataque, né? Então, acho que tem que olhar para ele com uma versão diferente. O Endrick precisa fazer menos para ser convocado do que o Igor Jesus e o Igor Thiago. Esse é o meu ponto, né? Acho que sim, muita gente trata a seleção como se fosse uma medalha de honra, né? Assim, você tem que merecer cada. E é isso, é montagem de time. Às vezes tem jogadores que são convocados por isso. Para colocar em números, né, o Igor Thiago fez 16 gols na Premier League e é o vice-artilheiro. 5 foram de pênalti, então cai para 11. Os outros não fazem gol de pênalti também? Fazem, mas o Haaland tem 2, por exemplo, ele fez 20, só 2 de pênalti. Gol com bola rolando, o Igor Thiago está mais próximo do resto da tabela de artilheiros do que dos outros. Vale gol de pênalti? Vale, mas é uma questão bem específica. E além disso, o Igor Thiago, 11 dos seus 16 gols foram nas 13 primeiras rodadas da Premier League. Nas últimas 10 ele fez só, entre aspas, 5, que ainda é uma boa média, né? Um gol a cada 2 jogos, mas um pouco mais normal. E foram 5 gols em só 2 jogos. Né? Ele fez 3 contra o Everton e 2 contra o Sunderland. Então ele passou 8 jogos em branco nesse período de 10 rodadas desde o começo de dezembro. Então também deu uma desaceleradinha. Acho que fez o bastante para entrar no radar. É uma posição que a seleção carente da seleção brasileira, dá para testar, só não acho que é a solução. Eu ficaria surpreso se fosse a solução. E não é que não tem atacante, né, Bons? Como a gente falou aqui, olha o E tanto de tem, a gente nomes, falou né? vários, né? Tem um monte de atacante. O Paulo Fonseca disse que o Endrick é um tipo diferente de atacante e que ele falou várias vezes que o Lyon precisava de mais iniciativa, mais profundidade e que o Endrick tem essas coisas, né? Ele faz a diferença sozinho, mas também é muito confortável dentro do time. E não podemos esquecer que ele mal jogou nessa temporada, como a gente falou aqui. Então ele vai melhorar fisicamente, ainda tem espaço para melhorar fisicamente e continuar a progredir. E de acordo com a ESPN, que inclusive acho que é a ESPN Brasil mesmo, né, que é a informação, Isso. o Paulo Fonseca está apaixonado pelo Endrick e quer que o Lyon converse com o Real Madrid para estender o empréstimo. Não há a menor possibilidade nenhuma, zero, dele ser contratado em definitivo, mas mais uma temporada, assim, uma temporada inteira com um time como o Lyon, no campeonato francês, em que ele pode ficar um pouquinho mais à vontade antes de voltar para o Real Madrid, eu não acho uma péssima ideia, né? Porque vai saber que vai ser o treinador do Real Madrid na temporada que vem, às vezes o cara é apaixonado pelo Endrick, às vezes é o Paulo Fonseca, não sei. Mas se ele ele se encaixou tão bem, né? E acho que o Endrick precisa principalmente jogar. Pode não ser no Lyon, mas eu fico um pouco com medo, né? Do fim da temporada, ele volta para o Real Madrid e aí vem outro técnico que decide que ele não vai jogar de novo. E aí a gente começa esse ciclo mais uma vez. Né? Não sei também o quanto ele tem que jogar no Lyon nesses 6 meses, não só para entrar
em consideração para a seleção brasileira, mas também para voltar para o Real Madrid no tipo incontestável. Por outro lado, assim, o Real Madrid é estranho em vários sentidos, né? Por exemplo, o Odegaard fez uma baita temporada pela Real Sociedad no Campeonato Espanhol, emprestado pelo Real Madrid. Voltou para o Real Madrid? Nada. Então, não sei também, mesmo que o Endrick jogue muito bem, se isso é garantia de que ele vai ter tempo de jogo no Real Madrid. Certamente é uma questão e eu acho só que o Real Madrid não vai definir isso agora, provavelmente. Eu acho que Sim. até neste momento, nesse exato momento, talvez o Real Madrid ache uma boa ideia isso. Eu imagino que lá pelos lados do Bernabéu, eles não achem uma ideia ruim emprestar mais um ano. A questão é, e se eu tiver que vender o Vinícius, por exemplo, né? Ao final da temporada. Não é a mesma posição, é evidente, mas você talvez não precise ir ao mercado buscar mais jogadores, porque você consegue. E você sabe, a gente sabe que o Real Madrid não é só uma questão de precisar. A gente sabe que eles não precisam de outro ponta esquerda igual o Vinícius. Mas é uma questão de que o Real Madrid vive também da mídia da contratação, né? Então talvez se você perde o Vinícius, mas pode trazer o Endrick de volta, enfim, você pode criar ali algo que seja midiático também. Então eu só acho que o Real Madrid não vai definir isso, mas numa situação que o Vinícius continue, que eles não percam jogadores ali de ataque, a gente tem visto o Gonzalo ganhar minutos, não sei se ele vai continuar ganhando minutos, o Xabi Alonso parecia muito empolgado com o Gonzalo desde o Mundial de Clubes, né, da Copa do Mundo de Clubes, e o Gonzalo ganhou minutos, fez um hat-trick também recentemente, né. Eu não acho que o Gonzalo é melhor que o Endrick, mas o momento foi todo dele, ele aproveitou e tem isso. Não acho que o futuro do Real Madrid seja o Gonzalo, mas essas coisas são difíceis de prever, né? Neste momento, a melhor opção seria o Endrick renovar por um ano, para ficar mais uma temporada, né? Inteira. Mas acho que o Real Madrid vai segurar um pouco isso, sabendo que pode trabalhar com isso. Até porque, assim, vamos dizer que ele fique nesse ritmo maluco até o fim da temporada, faça 20 gols pelo Lyon em 6 meses. De repente, não só existe uma pressão para que ele volte, como pode vir uma proposta maluca aí também de alguém, né? Sei lá, da onde o Manchester United inventa de... Não sei, eu tô colocando uma possibilidade absurda, mas para quem quem tem o contrato do Endrick tem que pensar nas possibilidades, né? E talvez o melhor seja esperar. Você tem contrato com ele. Se for para renovar mais um ano, no final da temporada você pode tomar essa decisão lá em junho, com tranquilidade. Você vê se ele vai para a Copa, porque ele pode ir para a Copa, faz uma grande Copa, pode meter um gol que elimina a Espanha, não sei. São muitas Aí coisas. Ele é vendido mesmo. Tem muita coisa que pode acontecer e a gente não sabe, né? Então a acho principal, eu acho que segurar. assim, eu não acredito nem por um segundo que o Arbeloa é treinador permanente do Real Não, Madrid. eu também Tá? não. Eles não anunciaram como interino, mas assim, toda a cara de interino, fala como interino, anda como interino, totalmente interino. E tem uma coisa nessa Copa do Mundo que é diferente até de outras, é que vai ter muito treinador bom que vai ficar sem emprego depois dessa Copa do Mundo, né? O que não costuma acontecer tanto assim, mas você tem Nagelsmann, Pochettino, Tuchel, treinadores de... O Ancelotti parece que vai renovar, né? Mas o contrato do Ancelotti também só vai até na Copa do Mundo por enquanto. Então, tem treinadores que vão ficar livres aí, que podem treinar o Real Madrid ou podem ser contratados por não sei qual clube, que aí demite treinador e aí fica livre para o Real Madrid. Então, tem uma dessas cadeiras aí de treinador que ainda vai acontecer e que acho que pode depender da Copa do Mundo, né? Então, um pouco tarde no planejamento, vai ser tipo para esperar a Copa do Mundo terminar, mas enfim, acho que é muito difícil mesmo saber quais são os planos do Real Madrid para o Endrick sem saber quais são os planos do Real Madrid para os seus times, né? Como um todo. Targino Neto mandando um salve de João Pessoa na Paraíba. O que acham dessa possível contratação do Paquetá? Acho que vai ser uma das grandes contratações do futebol brasileiro em muito, muito tempo. A Cecília Madeira dizendo que o Manchester United só fez golaço, esfregando na cara do Arsenal como se faz gol de bola rolando. Douglas Silva mandando um salve. Felipe... Sentiu uma corneta aí, você sentiu? Pois é, também senti essa corneta.
mandando um boa noite, dizendo que hoje não perdeu tempo de bola e chegou cedo. Felipe Alves mandando um salve, Rafael Montanaro por aqui, Matheus Cremonese, Felipe Luiz, boa noite para você também, o Júlio Palmieri mandando um dado, Getro Martins, boa noite camaradas, Lucas Beraldo também por aqui, imagino que seja outro, Ramon Limberger, Francisco Setaro e todo mundo aqui acompanhando a gente. E agora vamos então falar da Premier League, porque teve um jogo bastante relevante, né? O Arsenal perdeu para o Manchester United por 3-2, né? E foi o terceiro jogo seguido sem vitória do Arsenal na temporada, o que deu uma bela abridinha, né? Na briga pelo título, porque agora tanto o Manchester City quanto o Aston Villa tem só 4 pontos de vantagem para o Arsenal. Falando um pouquinho do jogo antes, assim, né? O Arsenal começou melhor, exigiu uma boa defesa do Lames na bola parada, né? Claro. Depois abriu o placar com o seu, acho que artilheiro mais confiável da temporada, né? Que é o gol contra. Aí depois um erro do Zubimendi permitiu que o United empatasse, né? Logo em seguida, com o Mibelmo, que teve muita calma na frente do goleiro para converter essa oportunidade. Aí depois, de repente, pareceu um Patrick Dorgo no jogo, né? Que mal tava. Não é que mal tava, mas não tinha brilhado nem um pouco assim como o ala esquerdo, né? Num sistema que teoricamente dá liberdade para ele atacar, que era o sistema do Amorim, com 3 zagueiros, alas e tudo mais. Ele foi escalado como meio que ponta esquerda, né? Na linha de 3 do 4-2-3-1, porque ele tem mais funções defensivas, né? Ele é lateral, então quando você coloca ele ali pela esquerda, o Carrick tinha que armar um time para enfrentar o City e o Arsenal em sequência, então usou o Dorgo ali para dar uma equilibrada. E ele de repente fez 3 gols em 2 jogos. E o segundo gol dele foi o segundo gol do Manchester United, né? Foi um golaço da entrada da área. Depois do 2-1 a favor do United, o Arsenal teve poucas oportunidades, teve algumas chutes na entrada da área, teve uma cabeçada travada. O Saka, aos 82, exigiu uma defesa do Lamens, e aí saiu um escanteio, e aí o Arsenal fez outro gol. E assim, eu não estava criticando o jeito de jogar do Arsenal, porque eu acho que é um time que está há muito tempo fora, né, sem título, então está funcionando ótimo. Mas achei um pouco simbólico que os 2 gols que eles fizeram nesse jogo, foram feios pra caramba, né? Foram tipo gols horrorosos. Mas, ok, fizeram. E aí o Matheus Cunha fez um bem mais bonito para fazer o 3-2, né? E aí a questão é essa do Arsenal, assim, dificuldade para quebrar defesas com bola rolando, dependência demais na bola parada, fiz a brincadeira do gol contra, mas é porque eles não têm um artilheiro, né? Assim, não tem nem Gyökeres, nem Jesus, o Trossard tá fazendo a maioria dos gols no ataque ali que gastou 600 milhões de euros em outros jogadores. Então, isso é uma certa dificuldade que o Arsenal tem nesse momento. Isso abriu caminho abriu a porta para um desafio ao título do Arsenal, que em certo momento pareceu bastante certo, né? Embora ainda estava no primeiro turno, mas não parecia ninguém que do jeito que o Arsenal estava caminhando, com os jogadores que o Arsenal tinha, com o elenco, com a solidez defensiva, com a regularidade do Arsenal, não estava parecendo que ia acontecer. Porém, 2-0, né? Liverpool e Nottingham Forest, e agora essa derrota para o Manchester United, que você também pode apontar e dizer, tá, vocês fizeram 2 gols que assim, 3 gols que assim, um a gente deu e 2 foram 2 chutaços de fora da área que se chutar 10 vezes a bola não entra. Pode ser, tá bom, não tem nada preocupante nisso. Mas esses gols entraram e o Arsenal só somou 2 pontos nos últimos 9 e agora tem dois concorrentes muito próximos. E acho que o alerta para o Arsenal é que em 2022-23 ele também era líder a essa altura, só que tinha 3 pontos de vantagem. Agora ele tem 4. E ele perdeu o título naquela temporada. Então, é possível, né? Você, num dezembro e janeiro, né, na Inglaterra, você não ganha o título. Agora que começa realmente a arrancada até da reta final do campeonato inglês. Esse é um ponto importante, né? A gente ainda tem uma parte fundamental do campeonato. O Arsenal, assim, eu acho esse jogo especificamente eu acho um pouco preocupante. É, um,
o que a Cecília falou é um pouco de zoeira, mas tem uma parte que é importante, que é o Arsenal cria poucas chances mesmo de gol. É um time que cria poucas oportunidades. Finaliza muito. Se você olhar só a estatística, eu tava olhando isso aqui pra ver justamente isso. São 15 finalizações nesse jogo. Foram 15. E 10 do United. A minha sensação, antes de olhar isso, e tendo visto o jogo e assistindo ao jogo, é que o United foi mais perigoso, quase o tempo todo. Mesmo quando estava com menos a bola, mesmo por vezes atacando menos, mas toda vez que chegava, parecia com mais perigo. Antes do Mbeumo fazer o gol, inclusive o Mbeumo que virou o centroavante desse time, né? Ele vinha atuando naquele 3-4-2-1 do Amorim como um dos jogadores Pela ali direita, junto. né? Pela direita junto com o Matheus Cunha, normalmente, com mais um atacante que variou aí, mas era para ser o Sesco, né? Que não tem rendido. Sesco que custou bem caro. Antes foi o Højlund, que agora tá na Itália, no Napoli. Enfim, nada disso deu certo. Agora tá jogando o Mbeumo e, como você falou, o Matheus Cunha entrou para fazer um pouco dessa função também. Não é exatamente um centroavante que fica parado, sendo referência, como é um pouco o Sesco, ou Sesco, né? Não sei como é que se pronuncia em Sesco tá bom. esloveno. Sesco tá bom. Deve Ele ser é muito Chesco, mais deve ser, sei lá. Chesco, né? Não sei. Talvez seja Chesco. Mas ele é muito mais uma referência, né? Ele fica mais dentro da área. Ele faz mais o pivô mesmo. O Mbeumo e o Matheus Cunha não fazem isso. Não são jogadores para fazer isso. Eles se movimentam muito. Antes do gol do Mbeumo, ele perdeu uma chance porque ele não é centroavante, assim. Não é um 9 tipo. Porque ele recebeu uma bola em profundidade e ele claramente já foi mexendo o corpo pra fazer o passe pra dentro. E assim, na hora que eu vi ele correndo assim, se eu sou o zagueiro, eu também fecharia ali e falei, bom, ele não vai chutar. E ele não chutou. E a bola caiu no pé bom, né? Ele é canhoto, caiu no pé esquerdo. Era uma bola pra ele bater cruzado. Poderia não fazer o gol, porque não é que era fácil fazer o gol dali, longe disso. Mas era uma chance clara, né? E ele não fez, assim. Na hora eu fiquei pensando, por que ele não chutou, né? A bola veio no pé bom, entrando na área, e ele não chutou. O que a gente viu depois foi o gol dele, e a gente viu o United fazendo o que fez, criando oportunidades e tudo, e o Arsenal com muita dificuldade de criar, né? Colocou o Gyökeres no segundo tempo e tentou usar a bola aérea e tudo mais. E como você falou, é muito sintomático que o time só consiga criar chances realmente claras e fazer os gols nessas bolas de escanteio e nesses bate-rebate e, enfim, gols que se espera que o Arsenal crie oportunidades melhores e mais claras para os seus atacantes. E, curiosamente, fez isso contra a Inter, né? Contra a Inter, tudo bem, fez 2 gols de bola parada também, mas criou chances, não só os gols, né? Os lances durante o jogo. O Arsenal criou oportunidades para fazer gols de outros jeitos. E até entra um pouco nessa coisa do que funciona na Champions e não funciona na Premier League, né? Enfim, o Arsenal na Champions League parece ter um outro tipo de adversário. A Premier League tem um outro tipo de funcionamento também. A gente viu o Alisson sofrer quando chegou ao Liverpool para se adaptar, como goleiro precisa agir em bolas paradas. E o Arsenal levou isso ao extremo, né? Toda a bola parada do Arsenal, o goleiro vira um inferno, assim. Ele precisa se livrar de 3, 4 caras do Arsenal que enchem o saco dele ali, né? Os times estão quase montando uma linha dentro, na linha do gol, assim, para ajudar o goleiro, né? Que fica sufocado por jogadores ali fazendo uma pressão. Mas o Arsenal pode fazer mais do que isso. Tem qualidade para fazer mais do que isso. E não tem conseguido, né? E assim, no começo da temporada, sempre teve a bola parada forte, mas conseguia fazer um pouco mais do que isso. E foi ficando cada vez menos, né? E tá ficando cada vez mais pobre esse ataque. E eu acho que isso pode custar caro daqui para frente. Eu acho que a pergunta mais é se precisa. Para ganhar Champions, eu acho que precisa. Para ganhar a Premier League, não sei. Pode ser que sim, né? Porque
existe um cenário em que não, o Arsenal não toma mais gol até o fim do campeonato e ganha nessa pegada mesmo. Um outro cenário é que os adversários estão começando a descobrir como lidar com essa bola parada, né? Começa a descobrir quais são as fragilidades de um Arsenal que não avassala os seus, não passa por cima dos seus adversários, né? Ele é um time muito físico, muito forte defensivamente, muito bem organizado, muito sólido, mas que não é esse time que, como o Manchester City de outrora, o próprio Liverpool do Klopp, sufocava os adversários com volume, 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 né? Assim, o que acontece se o Arsenal nunca mais tiver um escanteio? Né? Que é uma pergunta ridícula, porque os escanteios não nascem de concepção imaculada, eles são resultado de volume de jogo, mas assim, uma dependência muito grande desse tipo de jogada para fazer os gols. A ideia do Gyökeres era que ele conseguisse arrancar gols assim, sem precisar de tanta criação. Não tem acontecido. Né? Você tem um time que joga travado e que joga cautelosamente. Né? Algumas jogadas mesmo que você vê, dá para dar uma arriscada, em vez de ir para a direita e tentar o cruzamento, eles recomeçam a jogada, passa para trás, chega no ponta, volta e por aí vai. E eu pergunto assim, se vai ser necessário, porque você tem dois perseguidores nesse momento, que são o Manchester City e o Aston Villa. E assim, o Manchester City, claro, tem o pedigree e tem o elenco. Outros Manchester Cities que aparecessem a 4 pontos do Arsenal nessa altura do campeonato deixariam qualquer um aterrorizado, né? O City vai passar por cima, vai ganhar 15 jogos seguidos e vai ser campeão com facilidade. Não me parece que o City tem essa sequência nele nesse momento. A gente já falou, acho que no programa anterior, como esse time é irregular, né? Embora possa contratar um Semenyo, chegar lá fazendo vários gols, tá reformulando o seu time, tá tentando encontrar uma nova identidade, mas ainda está no meio desse processo. E você tem o Aston Villa, que em desempenho é mais regular e melhor do que o City, nesse momento, na minha opinião, mas não tem o elenco, né? E tem aí várias também, tá em outras competições, também tá com um calendário lotado. Na temporada passada, chegou lutando em todas as competições até o fim da temporada e perdeu um pouco de gás. Então, acho que se eu tivesse que dizer nesse momento, eu ainda acho que o Arsenal vai ser campeão, não só pela vantagem, não só pelo elenco, mas também porque eu acho que daqui para frente ainda é mais provável que some mais pontos do que City e Aston Villa pelas circunstâncias desses dois. Não sei se você concorda com isso. Não, eu concordo. Acho que a grande questão é essa. A comparação que você fez na temporada 22-23 é justamente isso. A gente via um Manchester City que vinha assim, com aquela cavalgada de pontos que era meio avassaladora, né? Você vê, putz, tá chegando. Parece aquele... na Fórmula 1, quando o cara tá com 15 segundos na frente. Aí daqui a pouco tá com 12. Aí tá com 10. Aí tá com 8. Aí faltam 5 voltas, e aí tá com 4. E aí faltam 2 voltas e tá com 1 segundo só de vantagem. Então, assim, você tá vendo essa coisa acontecer. Não é o que tá acontecendo agora, né? É um cenário diferente. Naquele momento, a gente... E acho que muita gente, não a gente especificamente, mas acho que todo mundo tava assistindo, tava acompanhando com essa sensação de, putz, eles vão passar. Eles vão passar. E eles passaram. Porque o Manchester City embalou várias temporadas que eles faziam um começo mais ou menos e aí emendavam 15 vitórias seguidas. E aí era difícil segurar. É difícil segurar um time que não perde pontos, né? Em qualquer campeonato, em qualquer lugar. O Arsenal pareceu um pouco isso nesse primeiro turno do campeonato. Tava perdendo pouquíssimos pontos e aí deixou abrir uma vantagem muito grande. E agora começou a perder alguns pontos, mas ao mesmo tempo você não tem um cara tirando 2 ou 3 segundos por volta, né? Como, né, nesse exemplo que eu usei. Você não tá vendo, assim, o Manchester City se aproximou mais pelo próprio Arsenal ter oscilado, porque o Manchester City também continuou oscilando, né? Ganha aqui, ganha 2 aqui, aí empata, aí ganha uma ali, aí, enfim, não é um time... E não só em resultado, mas em desempenho, né? O desempenho do Manchester City às vezes é um jogaço e às vezes é um jogo totalmente sem graça, assim, que não cria nada, não faz nada de interessante.
É um time que, e às vezes faz isso dentro do jogo, né? Faz um primeiro tempo que atropela o adversário e o segundo tempo morre, assim, em campo. Então, é um time que a gente, como você já escreveu e já falou aqui, a gente talvez não tenha visto um time do Guardiola tão irregular dentro dos jogos e dentro de uma temporada como esse. Assim, é um time que oscila muito mais do que a gente está acostumado. O mínimo e o máximo do Guardiola ficavam muito mais perto antes, em outras temporadas, né? O time às vezes não estava no máximo, mas o mínimo era bem próximo. E agora não, a gente está vendo um time que pode ganhar de qualquer um na Europa, eu não tenho nenhuma dúvida, no mata-mata da Champions League, o Manchester City pode pegar o Bayern de Munique e vencer. Não vou ficar surpreso. Mas também é um time que pode ser eliminado por um time totalmente azarão na própria Champions League, porque é um time que comete esse tipo de irregularidade. Então, eu acho que a grande diferença é essa. O Arsenal continua sendo favorito, mas vai precisar melhorar alguns aspectos. Talvez não precise ser um monstro de criatividade e volume, não precisa ser o Liverpool do Klopp ou nem o Manchester City do Guardiola, mas desse jeito também talvez seja pouco, né? Considerando que essa diferença pode diminuir um pouquinho, e aí a pressão vai ficar muito no lado do Emirates, né? O que é engraçado no City é que quando você pega a história, o currículo do Guardiola, ele tem temporadas avassaladoras e de vez em quando umas temporadas de transição, né? Teve uma no Barcelona, duas no City, não chegou a ter tanto tempo para isso no Bayern de Munique. Então é só ou muito bom ou muito ruim, né? E essa parece estar na média, né? Assim, não exatamente na média, mas no meio, um pouco no meio do caminho, porque ela é boa demais para você dizer, a temporada de transição, a temporada perdida, que nem teve quando ele chegou no City, quando o Liverpool foi campeão, que tinha ganhado todos os primeiros 26 jogos da Premier League, que não dava para alcançar, e aí tipo, foi uma temporada meio perdida e tal. Essa não é, até porque a anterior já foi, né? Não dá para ter duas seguidas. Então, essa já é um time que está mais montado, embora ainda no começo. Mas eu tô com a suspeita de que o Guardiola, pela primeira vez na carreira, só montou um time muito bom. Que é muito bom, né? É segundo colocado na Premier League, tá lá no G8 da Champions League. Inclusive, o futebol europeu tem que começar a entrar no divã, porque assim, não dá para o Tottenham ganha do vice-líder da Alemanha e aí empata com o Burnley. O Liverpool ganha do Olympique de Marseille e perde do Bournemouth. Tipo, 5 times entre os 8 da Champions League é um pouco demais. Não sei se isso vai seguir, pode ser que não tenha nenhum inglês campeão no fim da temporada da Champions League. Mas tá um pouquinho estranho isso. Mas enfim, acho que o City nesse momento só fez, ele tá só um time muito bom, né? Que é curioso, né, em relação ao histórico do Guardiola. E assim, estendendo a sua metáfora de Fórmula 1, Lobo, o que o City precisa fazer é se manter em mais ou menos um segundo atrás do Arsenal até a 33ª rodada para abrir a asa e aí tentar ultrapassar o Arsenal daqui a 10 jogos, quando vai ter o confronto direto no Etihad Stadium, que pode ou não ser um baita de um jogo, porque depende, né, de quanto vai estar a diferença de pontuação até ali. Essa é outra desvantagem do Aston Villa. O Aston Villa já fez os seus 2 confrontos diretos contra o Arsenal, ganhou um e perdeu outro. Eu acho uma ótima metáfora essa de ficar numa distância alcançável, né? Até chegar o momento de um embate direto. Sabe que esse é o famoso DRS, né? Para abrir o DRS, a asa móvel, que não vai existir esse ano, né? Acabou o DRS. Acabou a asa móvel? Acabou a asa móvel. Quer louco. dizer, ainda vai existir um tipo de asa móvel, mas agora é diferente. Não tem mais um botãozinho de DRS. Vai ter um botão tipo de turbo, mas aí gasta a bateria. É uma coisa... Entendi. Usando um pouco, que é uma metade da potência elétrica, né? Você pode usar essa potência, só que aí acabou. Aí você vai ficar sem, e aí você fica vulnerável. Então você vai ter que administrar ali Eles vão ter, inclusive, um engenheiro só disso agora, para ajudar os pilotos, né? Entendi. Porque vai ter que gerenciar um negócio a 300 por hora. Não é muito fácil, mas eu acho que a ideia do Manchester City é essa. Ficar numa distância, talvez encurtar, né? De 4 para 2 pontos, para uma distância que você consiga, com um jogo grande, e esse time é capaz de fazer isso, bater o Arsenal e aí passar à frente e administrar a partir dali. Acho que o desafio para o Manchester City é esse. Em outros tempos,
seria assim, quando isso vai acontecer. Essa temporada não é isso. A gente tem que ver o que o Arsenal vai fazer. E até porque numa situação dessa, quando chegava com 2 pontos ou 1 ponto atrás, num jogo no Etihad, né, o Manchester City mandando e tendo, a gente fala, ó, já era. Esse Não, já Arsenal não, né? aconteceu, né? Assim, É, já aconteceu aconteceu, exatamente isso, né? Com o aconteceu Arsenal do algumas vezes, Arteta. né? E o City Mais de uma vez, atropelou, inclusive. né? Mais de uma vez. Então, se Então, tem essa dúvida em relação ao Arsenal também da parte mental, né? Porque é um pouco cruel, mas teve nas temporadas passadas a atual trivice da Premier League e que chegou a parecer que ia brigar pelo título até o fim, não conseguiu, que ia ser campeão, não conseguiu. Nenhuma tão clara quanto essa, mas existe essa dúvida. Que não, é se uma vai dúvida conseguir terminar legítima. o trabalho na reta final. É uma dúvida legítima e é que eu acho que a diferença é que esse Arsenal, até o estilo, eu não tô nem dizendo de mentalidade ou de jogadores, o estilo de jogo não permite que o City deite e role. O City sofre contra o Arsenal, esse Arsenal especificamente. E esse City, né? Ele não é um jogo, mesmo que esteja a 1 ponto de distância, vamos supor, não é um jogo que você fala o Manchester City vai jogar e a chance de ganhar é muito grande. Eu diria que vai ficar, no mínimo, muito equilibrado, né? Não é algo tiro certo. Agora, o Arsenal tem algumas questões que vai ter que lidar. Eu fiquei com a sensação, principalmente depois do jogo contra a Inter, que o Gabriel Jesus meio que tinha passado à frente do Gyökeres. Aí ele começa o jogo contra o Manchester United, o que reforçou a minha sensação de que o Arteta também tinha pensado isso. Mas aí tá num dilema que você já viu isso acontecer num certo time que você gosta muito, que o bom é o que tá no banco, né? Assim, quando entra o cara que tá no banco, aí você fala, mas agora o que saiu tava melhor. É um pouco indício que o problema não é nenhum dos dois, né? Talvez seja um problema mais coletivo. Dando uma passada pelos outros jogos da rodada da Premier League, o Tottenham tinha Brentford, Sunderland, Bournemouth, West Ham e Burnley em janeiro. Era o momento de dar uma arrancada nesses 5 jogos. Você sabe quantos pontos ele ganhou? 3. Então, ele não arrancou. E está só a 8 pontos da zona de rebaixamento, embora também a 9 do 5º lugar, né? A Premier League está meio doida nesse sentido, em relação... Está tudo muito embolado ainda ali no segundo pilotão. Eu não acho que o Tottenham vai brigar contra o rebaixamento na Premier League, assim, de verdade, mas já é 1 ano e meio na parte de baixo da tabela, né? O que para um time desse tamanho e com esse poderio financeiro é um absurdo. Até porque, agora, como janeiro foi tranquilo, fevereiro ele tem o City, o Manchester United, o Newcastle e o Arsenal. E aí no meio de março tem o Liverpool. Então a tabela vai começar a ficar mais difícil agora para o Tottenham. E quase perdeu do Burnley, né? O Romero teve que arrancar o empate nos minutos finais. Brasileiros O time foram que mais bem também perdeu nessa... que ganhou, né? Pra variar, assim, na temporada passada já tinha sido um time que perdeu mais do que ganhou. E até agora, 23 jogos, tem 9 derrotas, 7 empates, 7 vitórias. Assim, eu não acho que dá pra gente comparar o Tottenham com o Manchester City ou com o Arsenal. Mas não dá pra comparar com o Crystal Palace também, que esse é o problema, né? Não dá pra cobrar que o Tottenham brigasse com o Arsenal. Acho que é diferente. Mas o que o Tottenham tá fazendo é claramente o pior time em termos de, digamos, receitas versus pontos. É o que o Manchester United foi na temporada passada, né? De longe. 22 derrotas na temporada passada, perdeu mais do que um turno inteiro. Aliás, eu até esqueci de falar do Manchester United, porque acabei focando no Tottenham, no Arsenal, né? Mas assim, o Manchester United está em 4º lugar, né? Que também mostra um pouquinho essa questão da tabela embolada, né? Ganhou 2 jogos e subiu a 4º lugar, né? À Numa frente do temporada Liverpool. que à frente do Liverpool, que conseguiu emendar aí a sequência de 13 vitórias, de 13 jogos de invencibilidade menos espetacular da história, né? Teve empates em casa com os 3 promovidos, e o Manchester United passou à frente, né? E aí algumas decisões também legais do Carrick, né? O Kobe Mainoo foi resgatado, entrou no meio campo no lado do Casemiro. A gente até brinquei no jogo anterior contra o City, né? Que a linha defensiva são os caras que estão há mais tempo no clube, uma linha bem experiente.
sem inventar muito, né? Velocidade pelos lados, Dorgu e Diallo, um centroavante que se mexe, Bruno Fernandes, 2 volantes e vamos lá. E tem sido um time que conseguiu boas vitórias contra a City e Arsenal, os dois melhores times da Inglaterra, junto com a Aston Villa. Agora começa o trabalho, porque também tem que ver, como quando o adversário for para o Old Trafford e se fechar lá atrás, como muitos têm feito, né, e tentar jogar a bola na área, blá, 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 blá. Aí é um outro tipo de trabalho, mas ótimo começo do Carrick, só por favor, Manchester United não se empolgue demais, assim, sabe? Faz uma tatuagem de rena, não faz uma tatuagem definitiva, tá bom? Cuidado com o Solskjaer 2.0, né? Exato. Os brasileiros foram bem também no fim de semana da Premier League, golaço do Estevam na vitória do Chelsea, e depois ele também deu uma linda assistência para o João Pedro, né? Um tapa de primeira ali por cima, e o Chelsea venceu o Crystal Palace, né? Se eu não me engano, eu não esqueci de anotar aqui, mas foi o Crystal Palace fora de casa. E o Forest venceu o Brentford, também fora de casa, com um golaço do Igor Jesus também, né? Dominou, girou, emendou um chute, gol bem de centroavante. Nos outros jogos, o West Ham ganhou do Sunderland por 3-1, mas um golaço também do Matheus Fernandes, e 2 vitórias consecutivas parecem ter convencido o West Ham a vender o Paquetá, e eu adoro como essas coisas funcionam, né? Mas deu uma maciada aí na posição do West Ham, embora eles ainda estejam a 5 pontos de sair da zona do rebaixamento, mas bom para o West Ham. O Fulham virou contra o Brighton com o terceiro gol do Harry Wilson em 4 rodadas, e, como eu já tinha dito, né, o Semenyo marcou novamente na vitória do City sobre o Wolverhampton, e o Liverpool havia se recuperado de um 0-2, estava pressionando pela vitória, e aí fizeram a pior coisa que se pode fazer contra esse time do Liverpool, que é jogar uma bola na área. E aí foi um pandemônio, né? Mais um de lateral. Eu acho que o Liverpool já perdeu uns 2 ou 3 jogos no fim, com cobranças de lateral direto à área, não conseguiu marcar, e o Bournemouth ganhou 5 jogos sem vencer do Liverpool na Premier League, o que é bem ruim. Você tem algum destaque desses jogos que eu mencionei? Eu tô um pouco impressionado com o Liverpool ainda, pra ser bem sincero. Tomar a virada do jeito que tomou é um pouco assim. Eu diria que é difícil fazer de novo, mesmo aberta a isso assim. O Liverpool conseguiu. E isso a gente tá falando de irregularidade, né? Na verdade, estava 2-0 pro Bournemouth, né? Aí o Liverpool empatou e aí saiu o terceiro gol. E aí saiu o terceiro gol, é verdade. O que acho que é algo que o Liverpool vai precisar trabalhar, né? É que a gente tem falado da irregularidade aqui do City, agora o Arsenal começou. O Liverpool tem sido regularmente decepcionante, né? Em vários aspectos. Porque você tem momentos do jogo muito bons do Liverpool, e na Champions League tem alguns momentos muito bons, e não consegue engrenar, e tem uma sequência muito ruim. Me dá a sensação que, assim, o Liverpool não vai mandar o técnico embora, porque o Liverpool teve, quantos? 15 técnicos na história? Outro dia eu vi eu esqueci o número, mas é um número desse que, sei lá, é o que o seu time teve, o seu, não tô dizendo o seu, Bonsa, o seu, que está ouvindo, seu time teve nos últimos 2 anos, o Liverpool teve na vida inteira. Mais ou menos isso. Exagerando um pouco, né? Não teve 20 técnicos na vida o Liverpool ainda. É um negócio maluco. Basicamente demitiu 5 desde 1959. Bom, não são demissões oficiais todas elas, mas assim, sabe, saiu por resultados ruins, não saiu porque quis. Foram 5. Pois é. Eu acho que isso mostra que o Liverpool não vai demitir o Arne Slot no meio da temporada. É muito. E acho que faz sentido pelo crédito que ele ganhou na temporada passada. Mas eu tenho certeza que acabando a temporada eles vão fazer uma reunião de portas fechadas e falar: então, meu amigo, nós temos um problema aqui, né? Porque. E eu acho que até é isso que muita gente ficou na dúvida se o Salah, né, poderia sair em janeiro. Também acho que o Liverpool não liberaria o Salah. Primeiro, porque é o Salah. E segundo, porque vamos esperar um pouco para ver o que vai acontecer com o Arne Slot no fim da temporada, né? Talvez o problema seja maior, enfim. Porque claramente, assim, o Liverpool não tá não é tão ruim quanto o Tottenham. A gente falou o Tottenham, acho que é a pior relação entre os Big Six aí. Mas o Liverpool claramente tinha potencial para brigar
lá em cima e tem sofrido de uma irregularidade que é difícil de entender, né, Bonsa? Porque não é só uma questão assim, o time joga mal. Tem momentos que o time joga mal, mas tem momentos que o time joga bem também. Então, eu acho mais difícil compreender o Liverpool e entender por que as coisas não estão funcionando do que é pro Tottenham, assim, que as coisas não estão funcionando quase nada, né? Eu acho mais difícil saber qual é o problema ali do time. Eu não consigo entender muito bem. O elenco ficou desequilibrado depois do mercado. Acho que fez ótimas contratações, mas ficou desequilibrado, né? Falta zagueiro, falta volante, tem muita gente na frente, ao mesmo tempo não tem ponta esquerda, você tem vários meias. Então, isso acontece. Foi, acho que, o primeiro passo de uma grande reformulação. Imagino que vai vir mais na próxima temporada. E o Liverpool está num. Assim, acho que um dos problemas principais, que era a recomposição defensiva, melhorou bastante, mas ainda não consegue defender bola parada do jeito como estava, como que precisa. Nessa temporada da Premier League, em que a bola parada vai ganhar o prêmio da Associação dos Jornalistas lá de melhor jogador da temporada. E o ataque do Liverpool, assim, não que não existe mais, mas agora é um negócio super pouco sistematizado, né? Assim, é muito lento o ataque do Liverpool. Você vê o Liverpool tocando a bola e o Salah recebe, está muito marcado, os jogadores ficam tocando de lado, tentam forçar muito jogada pelo meio, porque é onde tem a maior parte da qualidade, né? Onde o McAllister, o Wirtz e o Szoboszlai se encontram, então tenta muito ali, né? O Wirtz melhorou, mas ainda não está exatamente encontrando todos os seus lugares. O Gakpo mata algumas jogadas, até acho que pega um pouco demais no pé dele. Tá sem o Frimpong, consegue alguns bons jogos, mas tá dificuldade de ter sequência física também. O Kerkez ainda não se adaptou direito ao Liverpool. A defesa, o Joe Gomes, coitado, toda vez que ele entra num jogo como titular, ele sai aos 30 minutos machucado. O Konaté tá com a cabeça no Real Madrid. Então tem várias coisas acontecendo, né, ao mesmo tempo, e estão impedindo aí que o Liverpool realmente tem uma sequência, mas é a realidade, né? E assim, é uma temporada que. É engraçado, porque acho que é uma temporada que, se fosse na anterior, todo mundo entendendo, né? Falando, não, pô, o cara chegou no lugar do Klopp, mudou todo o elenco, tá aí com dificuldades, né? Só que ele foi campeão na temporada passada, e em vez de dar crédito para ele, parece que foi o contrário, né? Que agora ele tá mais pressionado, então eu não acho que ele vai ser demitido com a temporada em andamento. Embora, falando como torcedor, já que não vai dar em nada essa temporada mesmo, os 3 meses com o Gerrard de treinador do time não ia ser ruim. Mas eu acho que para a próxima temporada vai ser complicado que ele seja mantido. Eu acho que nesse momento o Direct está mais pendendo para ele não ser do que para ele ser. Aliás, o Emerson tá falando aqui que o Xabi Alonso desempregado dá uma coçadinha nos dirigentes, né? Pensando, de repente ali, quem De sabe. reforços do Xabi Alonso, já tem uma lista de reforços. Ele quer só o Barcolau, o Eliseu, o Orton, quer uns Só isso. 4 reforços aí de 150 milhões de euros. Falou, já deixou saber que assim, eu aceito assumir agora, se vocês quiserem e tal. Então, realmente dá uma pressionada assim no Arne Slot. Indo para os outros campeonatos aqui rapidinho, porque já deu 1 hora de programa. Primeira coisa que eu quero te perguntar, Lobo, eu notei hoje, porque eu estava vendo os gols da rodada da Série A, o que está acontecendo com as redes da Itália? Por que elas não balançam mais? Então, Você eu notou acho. isso? Eu notei. Teve um Eu monte acho que de gol eles. que eu vi que a bola. Eu não sabia se a bola tinha entrado ou não, porque ela bate e volta. Eles estão deixando daquele jeito. Eu não sei se teve alguma orientação, né? Mas eles estão deixando muito Eu acho que deve esticadinha. ter sido, porque são em todos os jogos. É, teve uma época que eu não sei se você lembra que no Maracanã fizeram isso e foi horrível, assim, deixaram. Sim. O Maracanã tradicionalmente tem um véu de noiva, né? Que eles chamam, que a bola dá aquela estufada, assim. Ela até fica grudada na rede, né? Porque a rede meio que abraça. É, e meio que parece que eles inventaram isso aí. Eu realmente não sei por quê, porque plasticamente, esteticamente, nem é bonito, né? Nem fica bom. Porque o que a gente gosta de ver, assim, a estética é a bola estufando a rede, né? Se ela não estufa a rede,
é uma coisa meio estranha, né? Então eu não sei o que aconteceu. Eu vou investigar, o que significa que eu provavelmente vou perguntar pro Bertozzi, ele deve saber. A Eu Inter saiu realmente não perdendo sei. do Pisa por 2-0 e virou para 6-2, né? Então, grande vitória da Inter, que parece de longe, né, o time mais consistente nesse momento na Série A, né? O Napoli consegue encaixar um bom jogo aqui ou ali, mas o excesso de desfalques tem realmente pesado bastante. Eles não têm conseguido regularidade, né? Nesse jogo contra a Juventus estava sem o goleiro, o Milinkovic-Savic, o De Bruyne, o David Neres, o Ramani, o Billy Gilmore e o Politano. E o Antônio Conte disse que pela primeira vez botou em campo um jogador que ele nunca tinha visto nos treinos, em referência ao atacante brasileiro Giovani, né, que veio do Verona. A Juventus foi muito melhor, fez 3-0, teve bola na trave e um chute de Conceição cortado em cima da linha no primeiro tempo. E o time da Juventus está começando a tomar forma também, né? 8 vitórias em 10 jogos. A única derrota nesse período foi para o Cagliari. E ainda assim teve 78% de posse de bola, 21 finalizações contra 3. Então foi uma daqueles jogos. Acho que ainda manteve um bom nível de desempenho. É um time principalmente de Wildes, de Thuram, o Conceição também se firmando, o Jonathan David marcando gols pela Juventus, né? Que tinha meio que uma questão ali no centroavante, Vlahovic, Colomouani, parece que o David está começando a se firmar. E um outro jogo importante da temporada, da rodada, né? A Roma quase foi alegrizada, né? Porque ganhou a batalha de XG do primeiro tempo, 1,77-0,02. E você vê os lances, né? As jogadas do Malen, belas defesas do Manhã, tudo caminhava para a Roma abrir o placar. E aí começou o segundo tempo, gol do Milan. Mas depois o Pellegrini empatou, cobrando pênalti. E um último destaque da Itália, golaço do Júnior Messias, né? Também brasileiro, aos 46 minutos do segundo tempo, para dar a vitória ao Genoa do De Rossi sobre o Bolonha por 3-2. O que É, você achou da rodada da Série A? para mim o destaque é essa vitória da Juventus, né? É uma vitória maiúscula, né? Os desfalques estão pesando muito para o Napoli, de fato. Tem um time muito desfalcado em campo e o time já estava sendo irregular com os jogadores, com todos os jogadores, né? Ou com boa parte deles. Desfalcado, o time perdeu mais ainda, mas a consistência do time tem sido um problema assim nessa temporada. A gente viu, por exemplo, nos duelos grandes, o Napoli estava crescendo, né? Conseguindo lidar com eles. Mas mesmo nesse último, por exemplo, contra a Inter, o time meio que foi salvo por o McTominay achando uns gols assim, né? Num jogo que a Inter foi melhor. Dessa vez não teve salvação, a Juventus foi muito eficiente. A gente falou na temporada passada, Bonsa, a Juventus é um time que, ao contrário da sabedoria popular e do próprio apelido desses últimos 15 anos, a Juventus não tem nada de velha. Ela é um time muito jovem. Na temporada passada já era muito jovem. Esse ano até conseguiu alguns reforços que dão um pouquinho mais de experiência, como o próprio Jonathan David, que longe de ser um veterano, mas não é um garoto, né? Assim, é um jogador que já tem alguma rodagem, já tem alguma experiência na Ligue 1, já fez ótimas temporadas. Ele tem 26 anos, então é um jogador que está num momento de auge ali da carreira. Mas é um time jovem ainda, né? O Francisco Conceição e o Wildes, que é o melhor jogador, é um jogador muito jovem ainda, né? E o próprio Thuram, né? Que é o Thuram mais novo dos irmãos, ele é um jogador jovem. O jogador mais experiente é o Locatelli, né? A gente não tem nem a linha defensiva, que durante muito tempo foi o esteio da Juventus, né? A gente tem o jogador mais experiente, é o Bremer, que não é um veterano também de longa data. Então é um time que estava se moldando desde a temporada passada para ganhar um pouco de consistência, sofreu na temporada passada e agora com o Spalletti está ganhando um pouco mais de forma. O Spalletti é um ótimo técnico, tem dado mais rodagem pro time, mais consistência tática também. O time variou muito ao longo desses últimos tempos, né? Na temporada passada mesmo. E agora parece mais consistente. É um time que tem condição de brigar mais para cima, brigar pelo título, né? Inclusive, porque o time tá ali rondando e vai causar uma disputa interessante pelas 4 primeiras posições ali. A Juventus hoje é quinta, né? Mas tá um ponto só
do Napoli, que é o quarto. E acho que a Roma sai um pouco decepcionada desse duelo com o Milan. Um pouco naquela sensação, eu falei de Milan, de Inter e Napoli, eu acho que a sensação foi parecida para a Roma nesse jogo. Fez um jogo que era para ter ganhado, jogou o suficiente para ganhar e não conseguiu ganhar. Foi um pouco alegrizada, né? Não poderia ter perdido o jogo porque o Milan fez o gol e fez aquela... trancou o cadeado e jogou a chave fora, né? Mas aí a Roma conseguiu o gol ali para se salvar. Até achei que ia virar o jogo, mas não conseguiu virar. Mas é um time que tem jogado bem. Assim, embora os resultados nem sempre cheguem, é um time que joga bem. A gente vê na tabela que tem 43 pontos. Não tá brigando diretamente pelo título, porque a Inter já tá com 52, né? Uma distância bem razoável. O Milan, que tem 47, é o único que parece que tem força para chegar lá, inclusive por causa de jogos como esse, que mesmo sendo um time que não jogou tão bem, consegue arrancar o ponto. Mas eu acho que é um time que vai voltar para a Champions League, tem dado todo indício que vai estar na Champions League, e parece pouco, mas não é, porque nos anos com o Mourinho, por exemplo, o Mourinho bateu na trave de chegar à Champions League e já apareceu bastante coisa. O time não tem conseguido ir para a Champions League, né? Então voltar à Champions League é um objetivo palpável nesse momento, e isso é muito bom. É um passo. Para você dar vários passos, você precisa dar o primeiro, e o primeiro é esse. Eu sei que o torcedor da Roma certamente sonha em brigar pelo título, e acho que isso é possível no longo prazo. A gente está falando de um time que já está falando de um estádio novo, né? Vai começar a construir o estádio em 2027 para inaugurar em 2031. Tende a ter uma receita melhor e tudo, e apesar de toda a tradição do estádio olímpico, e eu tenho certeza que vai ter muito choro dos torcedores, totalmente justificável, porque é um estádio histórico, mas eu acho que a Roma precisa dar esse passo, como vários times precisam, né? A gente falou já algumas vezes de como a Inter e o Milan estão há muito tempo tentando fazer um novo estádio ali onde é San Siro hoje. A Juventus fez isso lá atrás e se beneficiou muito. E a gente tem visto outros times precisarem desses projetos para sair desse marasmo, porque o estádio precisa ser uma receita, não pode ser uma despesa para o time, né? Então, eu acho que o futuro para Roma é bom, mas não dá para esperar que vai ser nessa temporada que vai bater ali no alto da tabela. Classificação para a Champions League acho que é essencial até para a Roma. Já são 7 anos sem Champions League. A última vez foi 18-19. E desde então tá em um limbo desgraçado entre quinto e sétimo lugar. Todas as temporadas, né? Tipo, batendo na trave, não só com o Mourinho, mas com todo mundo praticamente, né? Sempre ali nos arredores do G4, mas nunca entrando. Pode ser G5 também, hoje em dia, né? Não sei como é que tá o coeficiente da Itália, mas o último que eu vi, uma das vagas garantidas quase para a Premier League, né? Tá muito na frente. Mas pode acontecer também com o quinto lugar, mas acho que financeiramente para a Roma é essencial retornar à Champions League. Vamos passar rapidinho para a Alemanha e Espanha. Na Alemanha, o Bayern perdeu, né? Talvez devesse ser o manchete do programa, né? Que a coisa mais perdeu para o Augsburg. Cabeçada do Ito abriu o placar para o Bayern, depois o Dias quase ampliou. Mas teve uma baixa produção ofensiva, o Bayern de Munique, relativamente, né, ao que costuma fazer. E, de repente, o Augsburg começou a atacar, né? Depois dos 70 minutos ali, teve umas 2 ou 3 finalizações. E aí conseguiu um empate numa jogada de escanteio, fez gols aos 75, aos 81 e quase fez o terceiro pouco depois. E o Olise ainda acertou a forquilha nos acréscimos. A derrota do Bayern foi comemorada pelo Bayer Leverkusen, que usou o Twitter para botar ali a lista de campeões invictos da Bundesliga, né? A lista tem um nome, Bayer Leverkusen. E aí o Augsburg retweetou e disse de nada. Então foi uma brincadeirinha aí muito merecida com o Bayern de Munique. O Dortmund aproveitou para baixar a distância para 8 pontos, vencendo o Union Berlin fora de casa por 3-0. Em campo, para o Leverkusen, uma vitória por 1-0 sobre o Werder Bremen, com gol do Lucas Vazquez, que melhorou a situação das aspirinas depois de 4 derrotas em 6 rodadas da Bundesliga.
o Rijun Mandi, né, o técnico do Leverkusen, apostando num time bem experiente. Esse time que enfrentou o Werder Bremen tinha média de idade próxima ali de 29 anos. E o derby de Hamburgo ficou no 0-0, né? São Paulo e Hamburgo. É um jogo legal, não tenho nada mais a dizer sobre esse jogo, mas eu quis registrar que foi 0-0 e que ele aconteceu. Na Espanha, nós tivemos belos gols do Rafinha e do Lamine Yamal na vitória do Barcelona por 3-0 sobre o Oviedo, e o Real Madrid venceu com 2 do Mbappé, que deu uma afastadinha no Villarreal, né, que estava meio que tentando se aproximar. O Vinícius participou dos 2 gols do Mbappé, fez a jogada do primeiro, que a bola sobrou para o Mbappé bater, e depois deu passe para o Mbappé sofrer o pênalti que ele mesmo converteu. Com a derrota do Villarreal, o Atlético de Madrid assumiu o terceiro lugar, com uma vitória por 3-0 sobre o Mallorca, um belo gol do Thiago Almada, que aparentemente vai ficar por lá. E tivemos 2 vitórias épicas na rodada de La Liga, né? O Levante venceu o Elche por 3-2, o Elche fez um gol aos 92 e o Levante fez o gol da vitória aos 96. E o Valência venceu o Espanhol com um gol aos 94, também é 49 minutos do segundo tempo. Essa vitória do Valência especialmente foi importante porque a briga contra o rebaixamento na Espanha está uma loucura. Tem só 4 pontos que separam o Mallorca em 18º, né, dentro da zona de rebaixamento, do Osasuna em 9º lugar. E esse bloco tem times como o próprio Valência e também o Sevilha. Alguma coisa aí sobre Alemanha e Espanha, Lobo? Preciso desmutar primeiro, senão não funciona. Eu vou fazer uma afirmação ousada aqui. O Rafinha é mais importante que o Yamal pro Barcelona. Vou dizer isso. Ousado. Tem programa que, tipo, adoraria que você falasse isso, tipo, bem alto, assim, gritando. Não, eu vou dizer isso porque, assim, o Yamal, ele é muito mais craque do que o Rafinha, mas a consistência do Rafinha é um negócio fora de série, assim. Eu já tinha achado que ele, no mínimo, disputou com o Yamal ali, na temporada passada. É que o final da temporada do Yamal foi muito bom, mas nessa temporada eu acho que tem uma distância até segura que ele é o jogador mais consistente, mais importante do Barcelona. O Yamal é mais espetacular, mas é muito impressionante como o Rafinha tira o time de uns buracos. Assim. Nesse jogo nem tanto, mas o time tem sido confiável para o time num nível que o Yamal não tem sido por outras questões, de teve lesão e tudo mais. Mas o Rafinha é muito impressionante que ele tem, porque parecia que era uma temporada muito especial do Rafinha, como foi na passada, mas ele manteve o nível, né? Ele se manteve ali, continua sendo um dos melhores jogadores do Barcelona e da Europa, dos brasileiros na Europa, um dos melhores também. Então, eu vou fazer essa afirmação ousada, que ele é mais importante pro time hoje do que o Yamal. Eu acho que eles exercem funções diferentes no time. Eu acho que o Rafinha, para simplificar, acho que ele aproveita mais e o Yamal cria mais. Então eu acho que o Yamal depende menos do funcionamento coletivo do time do que o Rafinha. Porque o grande lance do Rafinha com o Hansi Flick é a maneira como ele ataca os espaços e consegue se posicionar e fazer as corridas na hora certa para receber a bola para finalização. E isso funciona muito com o time do Hansi Flick porque é um time de pressão muito alta, de linha defensiva muito alta, que recupera muita bola no campo de ataque. Então, quando o Barcelona recupera a bola com o Hansi Flick, a defesa do adversário está geralmente desorganizada. Então, tem os espaços para o Rafinha atacar e receber a bola, e ele está finalizando muito bem, está sendo muito decisivo, e está fazendo essa função brilhantemente. O que eu acho que o Yamal fornece ao Barcelona é quando isso não existe, quando o jogo está mais difícil, quando ele consegue só criar o negócio do zero, né? Ele vai ali, costura 3. E é mais espetacular, né? Então, eu acho que a função que o Yamal exerce é um pouquinho mais importante do que a do Rafinha, mas nada tira, né? Resgate de carreira brilhante do Rafinha, que vai seguir para sempre como meu exemplo de como, às vezes, as circunstâncias, né, ditam muita coisa, porque ele parecia um fracasso no Barcelona e de repente virou candidato à bola de ouro porque chegou o treinador certo, que sabe tirar o melhor dele, que tem um estilo de jogo que favorece as qualidades e as características dele, né? Então, às vezes, quando a gente está vendo aí jogador que não dá certo,
e às vezes era ripado, e aí não tá dando certo, blá blá blá. Às vezes é isso que falta, né? Encontrar o ambiente mais favorável. Então é isso. Mais Você alguma tinha coisa? falado do ranking, eu fui olhar. E na verdade a Itália tá na briga, assim, é que tá muito cedo ainda, né? Mas neste momento, Inglaterra em primeiro com uma sobra razoável, Itália, Espanha, Alemanha e França, nessa ordem. Então tá na briga. Aqui vai depender muito do mata-mata, porque nesse momento tá assim, todos os times estão vivos, né? É, porque ainda estamos na primeira fase das competições europeias, né? Então ainda tá cedo, mas a gente vai ver como isso vai ficar. Porque a distância é pequena, 94 mil pontos para a Itália, 88 para a Espanha, 85 para a Alemanha, e aí 77 para a França, é uma distância um pouco maior. Mas aqui, assim, se dois times caem logo, já complica um pouco as coisas, né? Então vamos ver como vai ficar, mas tá na briga. Não dá para dizer que tá descartado, não. Nós temos, inclusive, a última rodada da fase da Liga nessa semana. Vai ser o nosso assunto no próximo podcast, né? O Bayern e o Arsenal já estão garantidos entre os 8 primeiros, né? O Liverpool não está, mas recebe o Karabakh. E aí, assim, se não ganhar do Karabakh para ter duas semanas de folga, né? Aí realmente traz logo o Xabi Alonso. O Real Madrid tem um jogo difícil contra o Benfica fora de casa. O Benfica desesperado para não ser eliminado, né? Precisa da vitória para ter uma chance, até que remota, de ficar entre os 24 primeiros. Então, precisa aí também o Real Madrid de um pouco de resultado, porque você tem o Real Madrid com 15 pontos em terceiro e a Juventus em 15º com 12, né? Então, tudo isso aqui pode mudar completamente. O Tottenham também tem o Frankfurt fora de casa, que deve ser um jogo difícil. O Frankfurt já está eliminado, então ele também está bem colocado para passar entre os 8 primeiros. PSG e Newcastle se enfrentam, né? Então, um deles provavelmente vai ficar fora, e se os dois empatarem, pode ser até que os dois fiquem fora. E o Chelsea também tem um jogo difícil, se não me engano. Ele enfrenta o Napoli fora de casa. O Napoli também desesperado, está nesse momento fora da zona de classificação aos playoffs e precisa vencer, né? Também tem um monte de time com 8 pontos, mas precisa de um resultado para passar ao mata-mata. Napoli e Benfica são os dois maiores times ameaçados nesse momento de não se classificar nem para a repescagem da Champions League, mas a gente vai falar sobre todos esses jogos que acontecem no mesmo horário e no mesmo dia, na quarta-feira, né? Tem Nós vamos muito falar aqui futebol. sem ter visto todos os jogos, porque vai ser Eu acho impossível. que é provável que sim. Eu acho que é provável que sim. Se bem que assim, esse Pafos Slavia Praga aqui, eu vou trazer notas sobre ele. Vai ser o meu principal jogo que eu vou É o que assistir. você vai deixar na TV, né? Assim, É o que eu vou deixar na TV, isso eu coloco os outros ali no celular. tá Valeu, certo. galera. A gente volta na próxima sexta-feira. Boa noite ao Lobo. Muito obrigado pela companhia. Nós temos um clube de membros no canal, que vocês podem apoiar o podcast se vocês gostarem do nosso conteúdo. É só entrar lá e assinar. A partir da categoria centenária, você também tem acesso à edição exclusiva da newsletter do Meio Campo, que sai todas as terças-feiras. Também pode assinar a newsletter direto pelo nosso Substack. Na sexta, a newsletter é enviada gratuitamente para a internet inteira. E se você não conseguir contribuir financeiramente, contribua, por favor, espalhando a palavra sobre o Meio Campo, dizendo para o seu amigo: ei, eu gosto de futebol, eu ouço um podcast lá, mó legal, os caras também tem uma newsletter, por que você não dá uma olhada, etc, etc. Conta para todo mundo, isso também ajuda bastante. Muito obrigado e até sexta-feira, ao vivo, às 2 horas e depois, nos seus tocadores favoritos. Boa noite.